Olá, pessoal. Iniciaremos agora a nossa primeira aula de matemática financeira. Falaremos inicialmente de razão, proporção e porcentagem. Vamos lembrar alguns conceitos fundamentais estudados nos anos anteriores. A gente sabe que esses conteúdos, tanto razão como proporção como porcentagem, são conteúdos do ensino fundamental e nós vamos fazer uma pequena revisão desses conteúdos, tá ok, pessoal? Antes de entrar propriamente dita em matemática financeira. Então, razão. O que é uma razão? Dados dois números reais, A e B, com B diferente de zero, chama-se razão de A para B, o quociente A por B, que também pode ser indicado por A dividido por B, né? A dividido por B, ou a razão aqui na forma de fração. As duas maneiras podem ser representadas uma razão. Mas é mais comum, claro, nessa forma, né, de fração. O número A é chamado de antecedente e o número B é chamado de consequente. Então, na razão, o A é o antecedente e o B é o consequente. Veja os exemplos a seguir. Exemplo 1. Em um grupo de 60 turistas que visitaram o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, havia 36 brasileiros e 24 estrangeiros. A razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros do grupo, né, os brasileiros são 36 e os estrangeiros 24. 36 e 24, simplificando por 12 dá 3 sobre 2. O que significa que para cada 3 brasileiros há 2 estrangeiros. Eu ainda posso fazer uma razão da seguinte maneira: a razão entre o número de brasileiros e o total de turistas. No caso é 36 para 60, ou seja, 3 quintos. Que significa que para cada 5 turistas do grupo, há 3 são brasileiros. Eu também poderia fazer uma razão aí, que eu não escrevi, mas pode ser feita entre os estrangeiros e o número total de turistas, né? No caso é 24 sobre 60, que simplificando vai dar 2 quintos. Significa que para cada 5 turistas, 2 são estrangeiros. Então, pessoal, razão é simplesmente uma divisão entre duas grandezas, né? Dois valores. Exemplo 2. Para um concurso público, candidataram-se 24.500 pessoas para concorrer a 20 vagas disponíveis. Uma razão muito famosa que a gente usa muito é quando você divide o número de candidatos pelo número de vagas. Simplificando aí, vai dar 1.225 por 1, é 1.225. Isso significa o quê? Representa o número de candidatos por vaga. Cada vaga está sendo disputada por 1.225 candidatos. Então, uma razão muito feita em concurso. É 10 para 1. As vagas do IFRN para o curso de informática. É 10 para 1 para o curso de alimentos. É 13 para 1. Entendeu? Então, é feito mais ou menos assim uma razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Exemplo 3. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Pedro, 30 por Josefa, que é 45. 30 por 45 que dá 2 terços, simplificando. E significa que Pedro viveu 2 terços da idade de Josefa. Viveu 2 terços do valor da vida de Josefa. Né? Muito bem. Razão foi a primeira. Razão é só uma divisão entre duas grandezas. Agora nós vamos falar sobre proporção. Uma proporção. Dadas duas razões, A por B e C por D, chama-se proporção a igualdade entre essas razões. Se eu fizer a igualdade entre as razões, eu tenho uma proporção. Aí, A está para B, assim como C está para D. Lê-se assim, viu, pessoal? A está para B, assim como C está para D. Okay? Em uma proporção, os números A e D, que é o primeiro e o último, né, na ordem aqui, A está para B, assim como C está para D, o A foi o primeiro e D foi o último. Então, esse A e o D são chamados de extremos. E os do meio, que é o B e o C, são chamados de meios. Bom, aí vale a seguinte propriedade. A vezes D, multiplicando, fosse multiplicando em cruz, né? A vezes D é igual a B vezes C. Okay? Então, uma proporção vale que o produto dos extremos, que é A vezes D, é igual ao produto dos meios, que é B vezes C. Bom, dizemos que o produto dos extremos, A e D, é igual ao produto dos meios.
Ou também eu posso dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A ordem aí não importa, né? A igualdade. A ordem das igualdades, né? Não. Então, a propriedade muito conhecida, né? Que a gente usa direto, né? Que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Por exemplo, na proporção 2 está para 3, assim como 6 está para 9, nós podemos dizer que 2 vezes 9 é igual a 3 vezes 6. Observe que 2 vezes 9 é 18 e 3 vezes 6 também é 18. Então, vale essa propriedade. Na razão, na proporção 1 quarto, 1 está para 4, assim como 4 está para 16. Se eu multiplicar 1 por 16 dá 16. E 4 vezes 4 também dá 16. Então, são iguais. Produto dos meios e produto dos extremos. Porcentagem. O quadro seguinte mostra a evolução dos salários em reais dos irmãos Marta e Caio nos anos de 2015 e 2016. Então veja que Marta em 2015 ganhava R$ 2.400, em 2016 sofreu um aumento para R$ 3.000, aumento de R$ 600. Já Caio ganhava 1.900, passou a ganhar 2.470 em 2016, um aumento de 570. Vamos calcular para cada irmão a razão entre o aumento salarial, que é isso aqui, a razão entre o aumento e o salário em 2015. Então, 600 por 2.400 é o de Marta e o de Caio é 570 por 1.900. Quem obteve o maior aumento salarial relativo? A gente sabe que o maior aumento salarial foi o de Marta, em números absolutos. Mas em relação ao salário que ela tinha, quem recebeu o maior aumento, nós chamamos de aumento percentual, vou falar já adiantando aqui, mas quem recebeu o maior aumento proporcionalmente, né? Falando de forma proporcional, ou seja, relativo. Aumento relativo, quem foi que conseguiu? Vamos ver. Uma das maneiras de comparar essas razões consiste em expressá-las com o mesmo denominador. O 100, por exemplo. Quando eu coloco tudo no mesmo denominador, eu vejo qual é que teve o maior aumento proporcional, o maior aumento relativo. Então, Marta, 600 dividido por 2.400 vai dar igual a 25 sobre 100, que representa 25%. E Caio, 570 por 1.900, divide aí tudo por 19 vai dar 30 sobre 100. Então eu achei aí 30%. Então quem sofreu o maior aumento relativo, no caso, foi Caio. Apesar de ter recebido em números absolutos um menor valor, 570, do que Marta, mas em relação ao salário que ele tinha, ele aumentou por um aumento percentual maior. Caio, vimos que Caio obteve um maior aumento salarial relativo, tendo como referência o salário de 2015. As razões de denominador e 100 são chamadas de razões centesimais ou taxas percentuais, ou como a gente chama muito de porcentagens. Bom, então, para que serve a porcentagem? Para a gente fazer uma análise em relação a um mesmo denominador. No caso, o denominador 100. Fica muito mais fácil de fazer as comparações relativas. Ok? As porcentagens podem ser expressas de duas maneiras: na forma de fração com denominador 100 ou na forma de decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Vamos ver alguns exemplos. 30% posso representar na forma de fração, 30 sobre 100, ou dividindo 30% dá 0,30. 30% é 30 sobre 100 ou 0,30. Tanto posso usar o 30 sobre 100 como o 0,30. Mesma coisa, 4% é 4 sobre 100 ou 0,04. 4%. 135%, 135 por 100 ou 1,35. 27,9%, 27,9 por 100 ou 0,279. Ok? Então, para transformar em decimal, pessoal, é só andar com a vírgula aqui, tirar o símbolo de porcentagem, andar com a vírgula duas casas para a esquerda, sempre. A vírgula aqui está no final do 135, anda duas casas para a esquerda, vem para 1,35. Aqui, ó, anda uma casa e completa com zero, aí anda outra casa e completa com zero, fica 0,04. Ok? Com 0,05% é 0,5%. 0,5% é 0,5 dividido por 100, né? 0,5 sobre 100, ou 0,005%.
colei todinho, mas é isso, 0,005, ok? 18% é 18 por 100 ou 0,18. Veja que a vírgula aqui anda uma, anda duas. Aí coloca-se um zero para poder segurar a vírgula. Exemplo 4. Em um condomínio residencial com 80 apartamentos, verificou-se que 35% das unidades moram inquilinos. Podemos utilizar diferentes estratégias para calcular em quantas unidades moram inquilinos. Bom, uma estratégia é a taxa de 35% significa que se o condomínio tivesse 100 unidades, 35 delas seriam ocupadas por inquilinos. Assim, podemos escrever a proporção da seguinte maneira: 35 está para 100, assim como o número de apartamentos que eu quero encontrar, vou chamar de x, está para 80. 35 está para 100, assim como o x está para 80. Faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos, então 100x igual a 35 vezes 80. 100x igual a 35 vezes 80 dá 2.800. Então, x vai ser 2.800 dividido por 100, que dá igual a 28. Então, existem nesse condomínio 28 apartamentos, 28 unidades em que moram inquilinos. Outra maneira de fazer é eu determinar o x. Né? A determinação de x poderia ser simplificada, calculando diretamente 35% de 80. Né? 35% de 80 é 35 por 100 vezes 80, ou 0,35 vezes 80, no caso dá 28. Bem mais simples, né? Então, quando você quiser calcular 30%, 35% de 80, é 35 por 100 vezes 80. Faz esse produto e achou o resultado com muita facilidade também, de uma maneira até mais fácil. Então, você pode usar, usando essa questão de proporção, ou até mesmo regra de 3, como a gente usa muito, né? Regra de 3 simples, ou jogando direto na definição, 35% de 80, e transforma esse de num vezes, tá bom? Exemplo 5. Dos 240 alunos do segundo ano do ensino médio de um colégio, 90 são moças. A razão entre o número de moças e o número total de alunos é 90 sobre 240. Para calcular a porcentagem de moças do primeiro ano, na verdade é o segundo ano, fiz uma troquinha aqui, desse colégio, podemos fazer 90 está para 240, assim como o x está para 100. Eu quero saber a porcentagem, né? 90 está para 240, 240 é o 100%, assim como 90, um x está para 100. Fazendo meios por extremos, 240 x igual a 90 vezes 100, 240x igual a 9.000, x igual a 9.000 vezes 240, que dá igual a 37,5. Então, a porcentagem aí é 37,5%. Ok? Outra maneira de fazer essa questão é dividir o 90 por 240 e acha o número decimal. Aí, como eu estou esse número decimal, vocês lembram quando estava em fração, andava duas casas para a esquerda? Em decimal, basta andar duas para a direita que eu tenho a porcentagem. Então, 37,5%. Okay? Aqui o decimal, uma casa, andei duas casas para a direita, eu tenho a porcentagem, 37,5%. Está aqui. Ou você pode fazer essa lógica aqui, ó, 0,375 é 375 milésimo. Dividindo por 10 para ficar um 100 no denominador, fica 37,5 sobre 100, que significa 37,5%. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço.